Por acaso você já chegou naquela casa de convidado, o dono abriu a porta e você pensou, nossa, que coisa bonita, mas para mim eu faria tal coisa diferente. Isso acontece muito com a gente, né? Porque a gente chega nos espaços e a gente quer ter a sensação de pertencimento, de ser feito para você. E é isso que a nossa casa representa e é sobre isso que a gente vai falar hoje. E por aqui a gente sempre fala que cada caso é um caso, porque afinal de contas nenhum projeto é igual ao outro e nenhuma pessoa é igual a outra, né? E a ideia é a gente criar assim, um quadro mensal, apresentando para vocês os projetos que a gente tem feito aqui no escritório, justamente por essa diferenciação e particularidade que cada um tem, né, diferente do outro, com base em alguns tópicos de análise, que é o que a gente vai abordar hoje nesse vídeo de introdução desse nosso novo quadro. Eu quero começar dizendo que é muito bom estar de volta, porque já faz 2 meses que eu estava afastada. Para vocês pode não parecer muita coisa, porque afinal deu só um vídeo de diferença. Mas a gente já tinha deixado bastante coisa gravada, então a gente conseguiu se organizar direitinho aí para que vocês não sentissem tanto a minha falta. Presunçosa, né? Mas vamos lá, então vamos falar sobre a casa. Cada casa é um caso, né? E tendo esse tópico em mente, né, esse título em mente, a gente precisa pensar que a primeira coisa que a gente vai analisar é quem vai estar habitando nesse espaço, o cliente ou os clientes. Por isso que a gente falou lá no comecinho da sensação de pertencimento. Todo mundo que vai ocupar aquele espaço precisa se identificar com ele. E aí é onde a gente vê as características dos moradores, né? O que eles gostam de fazer, como é que é a rotina, como é que é o dia a dia, são essas necessidades muito específicas de cada um. E a gente acaba analisando vários poréns, os hobbies, as rotinas, se almoça junto, se não almoça, o que gosta de fazer, se gosta de ver um filme, se gosta de tomar um drink, se gosta de tomar um vinho. Isso vai moldar sempre a sua casa, diferente daquele seu amigo que também é muito parecido em várias coisas com você, mas no conjunto ali familiar já tem uma rotina diferente, alguma coisa que difere e que faz com que cada um tenha as suas particularidades. E o segundo critério, então, é a análise do espaço. No caso de interiores, a gente já teria um espaço meio que pré-determinado, né? Porque vamos supor que você vai comprar, alugar um apartamento, já é um espaço existente, e no caso de um projeto arquitetônico é o terreno. Então, nesses dois casos, a gente analisa algumas questões em relação ao espaço, que é incidência solar, a questão de fluxos, né, por onde entrar e por onde sair. No projeto arquitetônico, isso a gente vai construir do zero, e no projeto de interiores, a gente vai observar as circulações já existentes, então onde está uma porta, onde está outra, onde está alguma janela, para o melhor aproveitamento para colocar armários, por exemplo. Isso é muito importante. Por exemplo, às vezes, a questão do cliente no projeto de interiores é que ele precisa de bastante espaço de armazenamento. E o que acontece é que em tal ambiente tem muita janela, muita interferência de circulações, de porta ou janela, isso não seria permitido. Então, às vezes, trocando uma porta de lugar já resolveria aquela situação. Por isso que a gente faz sempre essa análise minuciosa do que o cliente quer em relação ao espaço que existe. Depois de entender sobre o cliente e o espaço, a gente precisa personalizar esse espaço de acordo com os gostos, as necessidades, a rotina desse cliente. A gente tem que deixar realmente a carinha dele, porque é aquilo que a gente já comentou antes sobre a identificação. E para a gente conseguir trazer essa personalização, essa customização para dentro do espaço, envolve muitas escolhas e muitas definições. Desde uma escolha de uma pintura, um revestimento, os acabamentos de forma geral, peças, mobiliários, decorações também, a gente já falou aqui sobre decoração afetiva, e isso também é algo que dá muito a carinha do cliente dentro do espaço. Então, são alguns toques, alguns detalhes, algumas escolhas que vão fazer com que esse espaço ele fique realmente bem personalizado e por mais, como a Aleca disse antes, que duas pessoas com gostos muito parecidos, as casas delas não vão ser iguais, porque cada um tem o seu jeitinho particular e a nossa ideia aqui é sempre expressar essa particularidade dentro do projeto, de forma que mesmo casas iguais para pessoas muito parecidas, elas ainda vão ficar bem diferentes em essência.
E a nossa casa, ela precisa acompanhar essas adaptações que vão acontecendo ao longo do tempo, e por isso a importância de a gente trabalhar com espaços flexíveis e peças flexíveis também, que a gente consegue estar adaptando para utilizar em diferentes situações. E isso não só em design de interiores, mas também em projetos arquitetônicos. Um exemplo de um projeto que a gente fez, o último projeto arquitetônico que a gente fez, no andar do térreo a gente previu um espaço que poderia estar acomodando tanto um quarto de hóspedes quanto um home office ou até uma futura brinquedoteca, mas a princípio esse fechamento desse ambiente ele vai ficar por conta de paredes de gesso, justamente para a gente ter essa flexibilidade. E se por acaso eles não quiserem utilizar esse espaço de nenhuma dessas formas que eu citei antes, eles conseguem abrir e deixar integrado com a área social, ganhando ainda um pouquinho mais de espaço para dentro desse ambiente. E a ideia então é a gente sempre trabalhar com esses elementos que são práticos e fáceis de serem adaptados ao longo do tempo, justamente para ir acompanhando as evoluções que a gente vai passando na nossa vida. Então, esses foram os critérios iniciais para a gente começar essa análise de projetos, que é para você que está pensando em construir, reformar, quer mexer alguma coisa em casa e está com dúvida de como se posicionar ou tem qualquer receio, é para você continuar acompanhando aqui. Para a gente definir os projetos que vão ser apresentados e analisados aqui nesse quadro, a gente vai fazer enquetes lá no nosso Instagram, então já aproveita e segue a gente lá também, é @atna.arc, e acompanha aqui para os próximos vídeos dessa nova série e todos os outros conteúdos também que a gente lança semanalmente. Comentem aqui embaixo também pra gente o que vocês acharam, o que mais vocês querem ver por aqui e até o próximo. Tchau, tchau!